Bom dia. Muito bem-vindos à Semana da Responsabilidade Social, edição de 2021. 16ª edição da Responsabilidade Social, desde 2006. 16 anos em que tivemos aqui um enorme número de oradores, um enorme número de organizações, um enorme número de entidades que deram o seu contributo para estabelecer em Portugal uma cultura de responsabilidade social suportada em valores éticos. 16 anos da Semana da Responsabilidade Social, um evento multi-stakeholder, um evento que reúne partes interessadas de todos os quadrantes, que reúne personalidades internacionais, sempre foi um evento internacional, e que se dirige à generalidade do povo português, embora tendo como principal propósito, a semana também tem um propósito, dirigir-se às empresas, às organizações empresariais. Na realidade, a Semana da Responsabilidade Social sempre foi dirigida também à administração pública, às ONGs, aos sindicatos, aos consumidores, à academia. Percorremos um longo caminho. Desde 2006 para cá, a responsabilidade social suportada em valores éticos tornou-se parte normal, habitual, corrente da gestão das organizações, pelo menos das organizações de grande dimensão. Aquelas onde os modelos ESG são levados a sério, onde os departamentos de compliance observam o rigor com que as normas, os referenciais, os estándares adotados são cumpridos, aquelas em que a imagem reputacional é de grande importância. Infelizmente, não podemos dizer o mesmo de uma larga parte das organizações que, genericamente designadas PMEs, devemos humildemente reconhecer que continuam ainda afastadas da temática. Basicamente, porque o mercado não pede. Esse é o grande desafio desta edição da semana. Fazer com que o mercado peça. Fazer com que as organizações passem a orientar-se por este trinómio. Primeiro, olhar para as pessoas, depois, como vimos neste magnífico filme, olhar para o planeta, e tudo isto com um propósito. As organizações têm de ter um propósito. Vamos, ao longo desta semana, discutir o que isso significa. O que é que está por trás desta aparente mudança de palavras, desta nova palavra, e o que é que isso implica. Portanto, dou-vos a todos as boas-vindas neste formato vídeo, não presencial, em certo sentido melhor, porque permite que pessoas de todos os quadrantes, todas as geografias, nos estejam a acompanhar, em qualquer ponto do país, em qualquer sítio onde estejam. Eu, por exemplo, estou em casa, como mandam as regras, porque eu estou em Lisboa e devo permanecer, tanto quanto possível, em casa. E temos também aqui, hoje, para abrir este evento, dois convidados muito especiais. O Ricardo Young e o Dante Pech. São dois antigos companheiros, não velhos, mas antigos companheiros que vêm desde o tempo dos primórdios da ética. O Ricardo ligado ao Instituto Etos, o Dante Pech ligado à elaboração da ISO 26000. Eu não vou, obviamente, repetir aqui o longo currículo de cada um, apenas quero dar-lhes as boas-vindas com muito calor, com muito carinho, com muita consideração, porque, à sua maneira, cada um nos seus países, mas também internacionalmente. O Ricardo tem uma atividade internacional, o Dante, neste momento ligado às Nações Unidas, tem uma atividade internacional. Cada um deles é parte daquele conjunto de pessoas que têm feito algo para que o mundo mude e para que o mundo seja melhor. Por isso, com
um grande abraço de saudação. Peço que entrem no palco o Ricardo Young e o Dante Peixe, de modo a nos dirigirem algumas palavras. Bom dia. Dante, bom dia, Mário. puede entrar. Graças. Olá, bom dia. Bom dia. Bem, como compreendem, estas sessões vídeo têm tempo limitado. E muito limitado, porque as pessoas não aguentam estar durante mais de hora e meia aqui. E nós já vamos das 9h52. Portanto, eu não digo mais nada. E, pelo contrário, gostava de vos passar a palavra e de permitir que a nossa vasta audiência possa ouvir diretamente da vossa boca aquilo que têm para nos comunicar. Penso que compreenderam que esta sessão da semana, 30 eventos diferentes durante 5 dias, tem como principal foco as pessoas, o planeta e o propósito, e é co-organizada pela APE e pelo United Nations Global Compact, a rede portuguesa, Network Portugal. E, portanto, obviamente, também tem um grande centro de preocupação na Agenda 2030, nos SDGs, nos Sustainable Development Goals, e na sua relação com tudo isto, com a forma como as organizações são vistas e como se organizam, como se dirigem, como se governam, e a forma como toda a sociedade vota com o seu poder de compra, com o seu ato de compra, num futuro melhor. Evidentemente que por trás, como pano de fundo, estão os valores éticos e a necessidade de salvaguardar os direitos humanos. Portanto, meus queridos amigos, antes de mais, Ricardo, o palco é seu. Muito obrigado, Mário. É um grande prazer estar com vocês nessa Semana da Responsabilidade Social, um evento já tradicional em Portugal. Cumprimentar meu amigo de longa data, o Dante, que faz um trabalho internacional importantíssimo, além do seu país natal, o Chile. Um grande prazer estar aqui. Bom, nós começamos a sessão de hoje com esse vídeo extraordinário do David Altenburg. É impressionante como o David Altenburg, nos seus 90 e poucos anos, tem dado uma contribuição com uma série de documentários mostrando que ao longo da sua vida, portanto, esses 90 anos, né, o ser humano foi capaz de transformar o planeta de uma forma jamais vista e transformar de uma forma negativa, né? E hoje nos restam poucas décadas para que nós possamos fazer a diferença e encontrar um outro ponto de inflexão para que nós possamos regenerar aquilo que nós destruímos, porque o planeta permanecerá ainda por muitos milhões de anos. O que está em jogo é a vida no planeta e a vida humana no planeta. Então, esse deve ser o foco da nossa preocupação, né? Seremos capazes de sermos mantenedores da vida no planeta e, com isso, sobrevivermos enquanto espécie, ou não conseguiremos ser guardiões desse milagre que é a vida e seremos extintos junto com aqueles que estamos extinguindo, né? Então, essa é a grande questão. A responsabilidade social não é um tema novo. Quer dizer, a nossa amizade aqui, do Mário, do Dante, mostra que esse tema vem sendo discutido há muito tempo, né? Eu até diria aqui para os nossos ouvintes, espectadores, que nós podemos marcar o início da responsabilidade social ainda nos fins das décadas de 80, quando o World Business Academy começou as suas atividades a partir do Vale do Silício, com uma nova concepção do que deveria ser o papel das empresas. E de lá para cá, uma longa jornada, né? A criação do Global Compact no início do ano 2000, todos os processos de certificação, GRI, etc., que também começaram na década de 90, década de 2000, enfim. Eu não vou contar uma longa história aqui. Mas a pergunta que nós nos fazemos é: por que a responsabilidade social que está aí há tanto tempo só agora se tornou prioridade?
Eu acho que, em parte, por causa do que nós vimos aqui no vídeo do David Altenburg. Porque nós estamos destruindo o planeta. Alguma coisa deu terrivelmente errado na nossa civilização, né? Ao priorizar o ser humano como a única espécie com direitos ao uso dos recursos do planeta, nós estamos destruindo os sistemas ecológicos a um ponto de quase não retorno. Mas existe uma outra questão também, né? Nós vivemos a pandemia. E a pandemia trouxe um nível de consciência planetária da nossa fragilidade. Como nós podemos estar expostos a um risco planetário e da espécie inteira, quando nós não consideramos a degradação do planeta como uma questão prioritária. Então, nós estamos vivendo um momento em que estamos percebendo que o capitalismo tradicional, aquele capitalismo em que nós, quando eu sou administrador de formação, nos bancos das escolas, das faculdades, nós aprendemos que o objetivo das empresas é otimizar o lucro a favor dos seus investidores, dos seus acionistas. E nós percebemos que essa visão autocentrada das empresas, no seu agregado, acabou criando um sistema altamente disfuncional. Disfuncional porque preda o planeta, disfuncional porque concentra renda num grau absolutamente inacreditável, não resolveu os grandes problemas da pobreza, da assimetria de renda no planeta, embora tenhamos conseguido um nível de eficiência e de avanço tecnológico absolutamente fantástico. Então, o que nós estamos percebendo hoje é que o novo capitalismo é necessário. Então, quando o Fórum de Davos, né, através do Klaus Schwab, ainda no ano de 2020, diz, estamos no fim da era do capitalismo dos shareholders, e estamos entrando na era do capitalismo dos stakeholders, portanto, das partes interessadas. E quando esse ano o Fórum de Davos diz precisamos de um novo recomeço, nós estamos, na verdade, falando de um momento em que precisamos reinventar a nossa forma de fazer negócios e a nossa economia como um todo. Então, Mário e Dante, nós estamos diante desse desafio. Nós temos muito pouco tempo, a Agenda 2030, né, que é a agenda das ODS, que foi aprovada por todos os países em 2015 ainda, um pouquinho antes do Acordo de Paris, estabelece metas ousadas, mas factíveis para essa década. Né? 5 anos já se passaram e nós agora temos mais 10 anos, um pouco menos, 9 anos, para implantarmos aquela agenda de 17 objetivos que contém, cá entre nós, tudo o que precisa ser feito. Nenhum governo, nenhuma empresa precisa se esforçar muito para compreender o que precisa ser feito. Aqui no Brasil, muitas empresas estão articulando a sua estratégia empresarial às metas do desenvolvimento sustentável. Isso é, elas identificam quais são as metas em que elas estão mais próximas em função da sua atividade, em função da sua cadeia produtiva, e estão estabelecendo as suas estratégias em função das ODS. Ao mesmo tempo, e eu acho isso aqui bastante importante, inclusive um pouco em primeira mão, o Senado brasileiro acabou de instalar uma comissão, né, pelo desenvolvimento sustentável, que estabeleceu os seguintes objetivos de curto prazo. Discutir em profundidade a questão da transição energética, como sairmos
de uma economia de carbono para uma economia descarbonizada. Discutir a bioeconomia, né? Pensar a bioeconomia a partir de um projeto nacional, incorporando também as tecnologias sociais existentes. Trabalhar a agricultura agora de forma sustentável, biodinâmica, permacultura, agricultura orgânica começam a ser pautas estratégicas para o país. Todas as formas de descarbonização e principalmente aquelas ligadas a processos regenerativos. Regeneração de florestas, a revisão de todo o protocolo de biodiversidade através da REDS, a descarbonização das indústrias, da agroindústria, etc. Ponto número 5, cidades sustentáveis. Aqui no Brasil, nós temos 80% da população morando em cidades. É uma população de 210 milhões de habitantes, cujos 80% moram em menos de 1% do território do país, mas drenam quase 60% dos recursos ambientais do país. Então, repensar a cidade, seus processos, é absolutamente fundamental. E aí nós temos, esses são os 5 eixos fundamentais que o Senado, através da sua Comissão de Meio Ambiente, está instalando. E aí nós temos os temas transversais, que é a instrumentação legal, financiamento, gestão ambiental para a transição ecológica, educação, cultura para a transição ecológica. Então, eu estou dando um exemplo aqui desse país, né, o Brasil, que apesar de todas as dificuldades que tem encontrado nesse presente governo, está se preparando para repensar o seu desenvolvimento na direção do que o David Altenburg colocou também no seu documentário. Nós temos que sonhar, Mário e Dante, com um modelo de desenvolvimento regenerativo. A única forma de sairmos desse impasse que nós nos colocamos e colocamos a vida no planeta é pensar que a nossa atividade, além de devermos vir a ser guardiões da vida no planeta, a nossa atividade precisa ser regeneradora da vida e precisa garantir o resgate da estabilidade que o David Altenburg colocou tão bem no seu vídeo. Então, eu queria concluir dizendo que nós estamos com um planeta em absoluta disfuncionalidade por nossa causa e que nós, enquanto pessoas, temos que trazer para nós valores fundamentais ligados à regeneração da vida e à manutenção da vida no planeta. E esse deve ser o nosso maior propósito para as décadas que virão. O nosso propósito deve ser readquirir a nossa responsabilidade de guardiões da vida no planeta, encontrar formas de desenvolvimento que gerem riqueza para todos, prosperidade para todos, sem predar a vida, o planeta, e sem produzir as enormes assimetrias e desigualdades que o nosso sistema vem produzindo. Então, Mário, eu acho que, novamente, parabenizando vocês por essa iniciativa, eu creio que o grande propósito em discussão hoje é esse: voltarmos, ou pelo menos começarmos, uma nova era, em que, enquanto guardiões do planeta, já que a era é antropocena, assumirmos esse antropocentrismo com o propósito de sermos guardiões da vida e pautarmos toda a nossa atividade civilizatória em cima dessa responsabilidade. Muito obrigado, Ricardo, pela sua brilhante lição. Infelizmente temos pouco tempo, mas teremos outras oportunidades. Eu peço que continue por aí, porque dentro em pouco iremos ouvir também empresas portuguesas com a sua participação. Dante, bem-vindo, bem-vindo. Gracias, muitas gracias por estares aqui. É um grande prazer ter-te aqui. Grande prazer. Por favor, tome el palco. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Mario, por la invitación.
un gran gusto ver a Ricardo. No nos hemos visto en algunos años, pero seguimos amigos cercanos como siempre. Yo quisiera hacer una intervención construyendo sobre la big picture que nos comparte Ricardo y entrar a una conversación sobre herramientas específicas para poder gestionar los desafíos y gestionar los impactos y los desafíos societales que tenemos. Efectivamente, Mario, nos conocimos hace unos 15 años en el contexto de ISO 26000 y hace 6 años que formo parte del grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas, que tiene el mandato, actualmente soy presidente de ese grupo de trabajo, de implementar los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que la semana pasada cumplieron 10 años de su publicación, y eso permitió hacer un análisis de los 10 primeros años de implementación y extraer lecciones y aprendizaje. Y quisiera hacer la conexión con los SDGs inmediatamente. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean objetivos de todas las sociedades del mundo, objetivos colectivos e individuales, y están divididos en 3 capítulos. Una introducción que dice, por ejemplo, que los derechos humanos son transversales a todos los objetivos y metas de desarrollo sostenible, pero también tiene un capítulo 3, no se llama así, pero más o menos un capítulo 3, que se llama medios de implementación. Y en los medios de implementación hay un párrafo que se refiere al rol de la empresa y cómo la empresa puede y debería contribuir al bien común. Y no es de cualquier manera, sino que es a partir de instrumentos normativos internacionales, estándares. Es decir, que no haya arbitrariedad o un cherry picking de la empresa, sino que la empresa contribuye de una manera consciente, pero a partir de estándares que son un reflejo de acuerdos, de negociaciones, etc. Hay referencia específica a la OIT, Organización Internacional del Trabajo, referencia específica a los principios rectores, y luego dice, y otros estándares, de manera de evitar que la empresa haga, que cualquier cosa que haga sea bueno, entre comillas, porque hay distintos niveles, y el ejercicio lo que hay que hacer, y en eso nuestro grupo de trabajo se ha pronunciado explícitamente, es el ejercicio de la debida diligencia. Due diligence para entender los impactos y para poder gestionar esos impactos negativos preventivamente. Es la puerta de entrada de ISO 26000, es la puerta de entrada de GRI, es la puerta de entrada de los principios rectores, es la puerta de entrada de la OIT, es la puerta de entrada de la OCDE. Y en el caso de la OCDE, para todos los países miembros o signatarios de la Declaración de Inversiones, la guía de la OCDE de debida diligencia, de due diligence, es vinculante, lo que significa que para Portugal, para Brasil o para Chile, nuestros gobiernos se comprometen a su efectiva implementación. Y eso es importante decirlo porque el déficit que tenemos es un déficit de implementación práctica, de lograr movernos de pioneros que más o menos hacen las cosas bien al mainstream, al común y corriente. Y eso incluye empresas grandes, incluye pequeña y mediana empresa, e incluye al 60% de los trabajadores que trabaja en la informalidad, y por lo tanto en el mundo, 60%. Por lo tanto tenemos desafíos que son gigantescos en velocidad y escala, speed and scale. No en estándares, tenemos los estándares. No en pioneros, tenemos los pioneros, los early adopters, los ahead of the curve, los que van adelantados a la curva. Pero donde tenemos una enorme dificultad es para llegar al mainstream, al común y corriente. Y ahí nuestro análisis de los 10 primeros años hemos identificado obstáculos. El obstáculo número 1, por lejos el obstáculo número 1 para la conducta empresarial responsable on speed and scale, no son las grandes empresas, sino que nuestros gobiernos. Nuestros gobiernos que no generan el contexto habilitante, el marco normativo que genere mínimos, y que además
no contribuyen con la coherencia de políticas públicas. Hay un déficit de coherencia de políticas públicas en el nivel macro de los gobiernos globales, por ejemplo, la desconexión entre agendas de desarrollo sostenible, derechos humanos y cambio climático, muy desconectadas, pero también en el nivel nacional, al nivel de las políticas públicas nacionales, y donde un déficit muy importante es coherencia de políticas públicas, y un segundo déficit muy importante es la falta de liderazgo con el ejemplo. Es decir, las empresas estatales debieran ser champions, no lo son. Las compras públicas debieran ser champions en la relación con la pequeña y mediana empresa, no lo son. Y los gobiernos debieran ser capaces de conectar el discurso con la realidad, por ejemplo, en tratados comerciales, por ejemplo, en créditos para la exportación, por ejemplo, en acceso a remedio o justicia, donde la experiencia práctica de las personas que ven afectados sus derechos o el medio ambiente que se ve impactado, en la práctica se enfrentan a la impunidad. Y especialmente impunidad en contextos de alto nivel de corrupción, lo que es otro elemento problemático al nivel empresarial, pero ahora ya sí de la empresa, que es la captura regulatoria del Estado, la captura del Estado, la corrupción, la falta de integridad o el doble lobby, en el que la misma empresa un día hace lobby en favor del bien común, de los SDGs, y el mismo día, pero a través de una oficina de lobistas, hace lobby para la desregulación en materia ambiental. Y eso lo vemos a nivel de industrias, la industria de energía, la industria del petróleo, la industria minera, en fin, donde sistemáticamente, no todos, obviamente, hay pioneros que hacen las cosas bien y que se tratan de diferenciar, pero en el grueso vemos un doble lobby, un lobby en positivo y visible, con mucho marketing, y un lobby en negativo, poco visible, con poco marketing y frecuentemente a través de terceros. Entonces, la conclusión que tenemos hoy es que el obstáculo principal son nuestros gobiernos. Y el segundo punto respecto de empresas, yo participo de un grupo de trabajo del World Economic Forum sobre empresas y derechos humanos, que se constituyó en octubre. Primera conclusión, el mayor obstáculo para avanzar en una agenda de sostenibilidad corporativa a nivel de empresas, ¿cuál es? Los gobiernos corporativos. Los gobiernos corporativos homogéneos, los gobiernos corporativos incompetentes, que no tienen las competencias necesarias, que no tienen la diversidad de experiencias, que no tienen la diversidad de perspectivas y por lo tanto se vuelven increíblemente reactivos. Vamos a publicar pronto un paper diciendo si el gobierno corporativo no tiene ciertas características o no las complementa trayendo el necesario expertise, en la práctica, por más que haya un departamento de sostenibilidad o de comportamiento responsable, choca con una gobernanza que no establece las políticas necesarias y por lo tanto la ejecución práctica de acciones de mejora no se produce. Y luego tenemos obviamente una buena noticia, y especialmente en el caso europeo, en términos de drivers, que es lo que Ernst & Young ha llamado el tsunami regulatorio, especialmente en el marco de Europa. La ley aprobada la semana pasada en Noruega, de debida diligencia obligatoria. También la semana antepasada, en Alemania, de debida diligencia obligatoria, que va a aprobar el Parlamento Europeo, ahora, este semestre, sobre debida diligencia obligatoria, es una muestra de que hay un buen momentum para hacer crecer la ambición y generar un level playing field, un piso más alto, que no es más alto para los pioneros. Las empresas pioneras ya están en ese nivel, pero es más alto para los que no son pioneros, los followers, de manera de establecer incentivos más claros para avanzar en la dirección que necesitamos avanzar. Y la iniciativa europea, que se llama de Sustainable Governance Initiative, iniciativa de gobernanza sostenible o algo así en europea, de nuevo pone el foco en gobierno corporativo, incluyendo la posibilidad de redefinir cuáles son las obligaciones fiduciarias, las obligaciones de un director de empresa. Porque hoy día las obligaciones de un director de empresa
están asociadas a desempeño de corto plazo, rendimiento financiero de corto plazo. Y por lo tanto, por más esfuerzo que uno haga dentro de la empresa por cambiar las dinámicas, al final del día gana el corto plazo. Lo que sucedió hace 2 meses con el CEO de Danone, que fue despedido por una acción de accionistas del 10%, que no les gustó el enfoque que estaba siguiendo el gerente general, y por lo tanto rompió una dinámica que era sumamente interesante, pero se rompió esa dinámica. Entonces tenemos ahí digamos, una oportunidad con los cambios normativos europeos, que en general cuentan con el respaldo de una cantidad importante y creciente de empresas que entienden que el level playing field es en su interés. Es en su interés. Y lo último que quisiera decir es sobre... déjame ver qué es lo que me está faltando. Bueno, sobre los desafíos del futuro. El desafío principal del futuro no es crear nuevos estándares, pero es implementar con efectividad los que ya tenemos y lograr generar un contexto en el que tanto gobierno como empresa y sociedad civil puedan trabajar de manera colaborativa para enfrentar desafíos de la sociedad, o sea, desafíos societales, de manera colaborativa. La experiencia que yo he tenido con el grupo de trabajo de empresas y derechos humanos es favorable y hoy día tenemos una historia de vaso medio lleno, half full glass story. Tenemos una historia de vaso medio lleno que si bien tiene mucho espacio para llenarse y para mejorar, tenemos un lenguaje común, tenemos un entendimiento común, tenemos pioneros y un entendimiento de dónde están los desafíos y por lo tanto yo soy optimista respecto de la próxima década de implementación, porque si bien tenemos un recorrido que hacer gigantesco, al menos tenemos puntos de partida que son compartidos. Y cuando uno tiene un shared vision, una visión compartida, podemos aspirar a un shared ambition. Cuando no hay una visión compartida, la ambición es dispersa y por lo tanto con poca efectividad en la implementación. Cuando tenemos una visión compartida, tenemos la posibilidad real de aspirar a una ambición compartida y eso es precisamente el momento donde nos encontramos y por lo tanto, insisto en mi visión optimista mirando los próximos 10 años por delante. Muchas gracias, Mario, y feliz de contestar alguna pregunta de Ricardo, de ti o de tener una conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Dante, muchas gracias. Tú y Ricardo mostran que no importa dónde se vive y no importa dónde se nació, si es un ciudadano del mundo. Ricardo é verdadeiramente um cidadão do mundo e tu também, ligado a Davos, às Nações Unidas, mostra-nos aqui o que é, de facto, tratar do mundo no seu conjunto. Eu tenho de passar aos outros convidados, mas peço-vos que fiquem, porque voltaremos a conversar um pouco mais para o fim. Mas agora queria chamar ao palco o Carlos Costa Pina, que é administrador da Galp. Para o Ricardo e para o Dante, a Galp é a maior petrolífera portuguesa. O Paulo Carmona, que é presidente da FAI. A FAI é uma grande associação de gestores responsáveis de empresas em Portugal, e ele exerce esse cargo. Depois tem um vasto currículo, claro. E o Luís Veiga Martins, que é Associated Dean da nova SBE, uma universidade leading, também aqui na nossa Lisboa, no nosso país, mas com muitos estudantes pelo mundo fora, e certamente alguns do Brasil e do Chile, portanto, também com essa visão internacional, multinacional, transversal. Eu tenho pena, já são 10 horas e 21 minutos, mas nós podemos dar aqui um jeitinho ao tempo, e não queria ocupar muito do tempo desta conferência com a minha pessoa. Queria passar-vos a bola o mais depressa possível. Ulisses, ainda falta o Paulo Carmona. Estamos a tentar recuperá-lo. Está bem. Assim então, que seja disponível, ele entrará. Para não perder tempo, deixa-me dar as muito boas-vindas e muito obrigado ao Carlos Costa Pina e ao Luís Veiga Martins, que já aqui estão, por participarem nesta conferência. Esta conferência inaugural
visa dar o tom para o resto da semana. São 30 sessões, são 5 dias, muitos temas em debate, mas nós temos um tema central para a Semana da Responsabilidade Social, que é pessoas, planeta e propósito. E em matéria de pessoas, as preocupações de carácter social, as preocupações com a gestão das pessoas, são algo que é muito conhecido e já vem de há muito tempo. As preocupações com o planeta, com a reconciliação entre a espécie humana e o planeta e a natureza, este mundo antropocêntrico em que vivemos, passar a ser um mundo em que toda a biosfera se sinta confortável com a espécie humana, tudo isso também está bastante falado. Mas há uma coisa que está pouco falada, pelo menos entre nós, que apesar de ser um movimento muito vasto e um movimento que avassalou, digamos assim, as corporações, eu sinto que em Portugal ele é muito pouco conhecido ainda, que tem que ver com esse termo propósito. O que é o propósito? Bem, há uma série de trabalhos feitos, até no âmbito do World Economic Forum, sobre a matéria, a British Academy, portanto há muita coisa feita. Mas aqui entre nós, será que as nossas organizações já começaram a compreender esta nova forma de olhar para o seu objetivo corporativo? Tem graça, eu sou um apaixonado por cultura clássica e uma das coisas que, num paper recentemente publicado sobre propósito, uma das coisas que se disse foi que, de alguma maneira, é preciso revisitar o conceito de corporação e regressar ao direito romano, imagine-se, ao direito romano. Porque no direito romano, as corporações, que não eram exatamente a mesma coisa que são hoje, mas existiam corporações profissionais, as corporações tinham uma pia clausa, ou seja, tinham sempre, entre outros objetivos, um objetivo pio. Pio, em latim, não é exatamente o mesmo que pio em português, que tem uma conotação muito religiosa. Em latim tinha uma conotação social, ou seja, todas as corporações tinham uma dimensão social e tinham que tratar da sociedade. De alguma maneira, eu acho muito interessante que estejamos a regressar a esta ideia de que o propósito de uma organização é resolver problemas, é encontrar soluções, é tratar dos problemas das pessoas proporcionando soluções, e os lucros vêm disso. No propósito não pode ser o lucro, mas sim a solução e o lucro uma consequência. Eu gostava muito de ouvir os vossos comentários sobre a matéria. Penso que eu estou aqui a atuar como moderador, ou seja, todos os que assistem a esta sessão gostavam com toda a certeza de obter o vosso testemunho, e o meu papel é facilitar esse testemunho. Talvez começar pelo Carlos Costa Pina. Muito obrigado mais uma vez, à Galp e a si mesmo, pelo tempo que nos dispensa. Sinta-se livre de comentar sobre a matéria como entender. Obviamente dentro do tempo que temos, que é à volta de 10 minutos, sensivelmente. Obrigado. Muito bem, muito obrigado e bom dia a todos. Cumprimento os meus colegas de painel e em especial cumprimento e agradeço ao Mário Parra da Silva mais uma vez pelo convite, que muito me honra, e aproveito também para o felicitar por esta iniciativa, e eu diria até mais, por todo o trabalho que ao longo de muitos anos tem feito em Portugal, e não só a propósito destes temas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e da responsabilidade social. De facto, um trabalho sem preço, como se costuma dizer. Muitos parabéns por isso. Eu, se me permitissem, gostaria de começar por referir precisamente um ponto que o Mário Parra da Silva também já aqui referiu, que tem que ver, enfim, com esta nova nomenclatura, ou esta nova terminologia. Nós tratávamos tradicionalmente a sustentabilidade com base na teoria dos 3 pilares, portanto, o ambiente, a parte social e a parte económica, e era, digamos, dentro desta teologia que se dava, digamos, corpo a toda a dimensão da sustentabilidade, mas agora está a surgir, digamos, uma nova nomenclatura. Agora passamos a falar em planeta, pessoas, prosperidade e depois em propósito para dar colo, para ser o cimento de tudo isto. E eu devo confessar que inicialmente tive alguma resistência a esta nova nomenclatura,
porque achava que era apenas uma forma de usar palavras diferentes para dizer a mesma coisa, mas de facto a nova nomenclatura capta bem melhor o que está aqui em causa, porque efetivamente o planeta, em vez de ambiente, dá uma dimensão global ao problema, que é, na verdade, o que está aqui em causa. Até, enfim, pelas intervenções anteriores, isso tornou-se, e pelo vídeo que vimos no início, isso tornou-se particularmente evidente. Falar de pessoas em vez de sociedade é também particularmente feliz, porque aponta, digamos, a questão à dimensão individual e mais antropológica até, digamos, sob esse ponto de vista. E, em terceiro lugar, a prosperidade, na medida em que acentua um aspecto muito importante, que é a capacidade ou a garantia de forma equilibrada, garantirmos a satisfação das necessidades pessoais e sociais de todos nós, porque é verdadeiramente isso que está em causa. E, sob esse ponto de vista, digamos, a nova expressão é bastante feliz. O conceito de propósito, sob esse ponto de vista, tem também uma dimensão inevitavelmente ética, como não podia deixar de ser, e aponta sobretudo para uma visão e um objetivo comum que a todos nos une em torno precisamente da garantia do equilíbrio do ecossistema em que nós nos inserimos. Dito isto, há um aspecto que me parece particularmente importante em torno, digamos, do tema da sustentabilidade, ou relativamente ao conceito de propósito, que é algo que hoje em dia é particularmente estruturante, mesmo do ponto de vista das políticas públicas, do ponto de vista da estratégia das empresas, que é, digamos, o movimento de descarbonização que estamos a viver. E esse movimento, enfim, já na crise da década passada, ele não foi travado, nem foi desacelerado, nem foi abrandado. Isso mesmo se está a verificar também agora com força da pandemia, na medida em que há um consenso geral bastante alargado de que a única forma de resolver ou de ultrapassar as atuais dificuldades, também do ponto de vista económico, passa precisamente por garantir, digamos, uma recuperação ou uma transição verde, no sentido de respeito pelo ambiente e, nesse respeito pelo ambiente, conseguirmos ter projetos de investimento que sejam eles próprios geradores de emprego, de rendimento e de prosperidade para as pessoas. E há verdadeiramente um consenso geral em torno disto. É um consenso que não é só político, é um consenso que é também social, é um consenso que é também científico. E é um consenso que, enfim, como já disse também num outro evento em que nos juntámos há uns meses atrás, é suportado numa evidência histórica. É que na história da Europa, nos últimos 30 anos, foi possível compatibilizar crescimento económico, portanto, crescimento do PIB europeu com descarbonização. Isto é, o PIB nos últimos 30 anos cresceu cerca de 60% e as emissões reduziram-se em mais de 20%. Ou seja, portanto, nós, para além disso, temos também, enfim, por força do avanço tecnológico, a demonstração histórica de que é possível combinar crescimento económico com descarbonização. E esse é um caminho, digamos, inevitável, porque nós sabemos todas as tendências e as previsões de longo prazo, de muito longo prazo, apontam para um crescimento significativo da população, fala-se até em cerca de 50% do aumento da população na Terra, consequentemente o aumento do consumo de energia, e depois já lá irei especificamente ao tema da energia, e, consequentemente, também um aumento daquilo que é a utilização da água e dos recursos hídricos e também da necessidade de aumento de produção de alimentos para fazer face às novas necessidades. E, portanto, combinar ao mesmo tempo no futuro necessidade de aumento de recursos e, ao mesmo tempo, descarbonização, repito, é algo que a história recente demonstra que é possível. E o avanço tecnológico e as novas perspectivas, enfim, permitem também acreditar de forma muito convicta
de que chegaremos também a bom porto nessa frente. Do ponto de vista das empresas e do ponto de vista, enfim, da empresa onde me encontro, portanto, a Galp, eu gostaria de referir o seguinte: nós muito recentemente aprovámos e já divulgámos a nova estratégia para os próximos 5 anos, um novo plano para até 2025, e há, digamos, 3 dados fundamentais em que essa estratégia está suportada e que passam precisamente pelos objetivos da descarbonização. Nós contamos reduzir em pelo menos 40% as nossas emissões associadas à atividade de produção, portanto isto até 2030, portanto é um objetivo para esta década, mas muito assente no plano também para os próximos 5 anos. Contamos reduzir as emissões associadas à utilização dos produtos também que vendemos em mais de 20%, e já lá irei porque é que estas percentagens são também diferentes. E contamos reduzir também as emissões associadas às nossas operações, designadamente na componente industrial e da refinação, especificamente, em pelo menos 50% ao longo desta década. São objetivos, enfim, que nunca antes as empresas formulavam desta maneira e que estão comprometidos também com outro compromisso que nós já assumimos, que é o da total neutralidade carbónica até 2050, de acordo com aquilo que são as tendências de longo prazo da União Europeia. Bom, se me perguntam se estes objetivos ou estas metas são suficientes, ou se não é necessário andar mais depressa, eu diria que, à data de hoje, e de acordo com a situação em que todos, não só no nosso setor, mas mesmo fora do nosso setor, nos encontramos, é aquilo que é realista, que é sério e que é razoável colocar como objetivo. Agora, não tenho também a mínima dúvida de que esta é uma tendência que vai acelerar, de que a pressão vai aumentar, e que aquilo que são neste momento os objetivos que hoje estão fixados, em função da evolução das condições económicas, da dinâmica de procura, do comportamento dos consumidores, da evolução da tecnologia, muito provavelmente estaremos a falar de objetivos que, com o tempo, irão também ser definidos de forma cada vez mais ambiciosa. Isto é, ou com níveis de redução mais elevados, ou com os mesmos níveis de redução, mas a serem atingidos mais cedo no tempo. Tem vindo a ser assim nos últimos anos e não tenho a mínima dúvida que esse vai ser um movimento inelutável. Mas porquê é que nós não podemos ser ainda mais ambiciosos? O problema é que, digamos, há uma dimensão de realismo associada, digamos, aos compromissos que nós fixamos. E a verdade é que, à data de hoje, em que todos aqui nos encontramos, o mix primário, portanto, de procura de energia primária no mundo, ainda é esmagadoramente fóssil. Nós estamos a falar de cerca de 80% de energia primária de base fóssil à data de hoje. E mesmo nos cenários mais ambiciosos, chamado Net Zero Emissions, portanto, emissões zero para 2030, ainda estaremos a falar sensivelmente de 2/3 ou até mais de 2/3 de energia fóssil no nosso mix primário. E, portanto, é um problema que, por muito que nós queiramos andar mais depressa, a verdade é que as empresas são confrontadas com a necessidade de satisfazer as necessidades económicas dos seus clientes, as necessidades económicas da sociedade, que à data de hoje não são ainda passíveis de serem satisfeitas por meios alternativos mais eficientes ambientalmente. Agora, é evidente que o compromisso existe e esse caminho de descarbonização é, sob esse ponto de vista, absolutamente inelutável. No caso da Galp, especificamente no que diz respeito aos temas da responsabilidade social, eu creio que a Galp será das primeiras, se não mesmo a primeira empresa, em ter 6 certificações, portanto, a certificação ambiente, qualidade, segurança, energia, continuidade de negócio e a 6ª, a responsabilidade social, portanto, através da ISO 26000. E, portanto, é algo que, sob esse ponto de vista, é objeto não apenas de reconhecimento, mas também de verificação e até de auditoria externa para, precisamente, verificar o cumprimento dos requisitos nesta matéria. E, portanto, sob esse ponto de vista,
é algo que levamos muito a sério, de acordo também com o próprio nosso governance interno nestas matérias. A Galp dispõe de uma comissão de sustentabilidade, constituída por administradores não executivos, independentes, que supervisionam toda a estratégia de sustentabilidade da empresa. Este tema da sustentabilidade é, na verdade, verdadeiramente um tema de gestão de risco de longo prazo também, que é, por sua vez, acompanhado pela nossa Comissão de Gestão de Risco, também que funciona ao nível do Conselho de Administração, portanto, integrado por administradores independentes não executivos. E depois, na matéria de gestão de risco em geral, está também integrada com as atividades de auditoria e compliance, portanto, no âmbito do nosso sistema de controle interno. E, portanto, isto para dizer que aquilo que são os compromissos que a empresa assume, aquilo que são as iniciativas que a empresa tem em implementação, é algo de verificação e de acompanhamento permanente ao nível da estrutura de governo interno da empresa. E sob esse ponto de vista, enfim, há pouco falava-se nestes temas da sustentabilidade também como deveres fiduciários de longo prazo dos membros dos órgãos sociais da empresa, e é efetivamente assim que os consideramos e é assim que também eles são seguidos. Aliás, em Portugal é curioso, nós muitas vezes temos a tendência a olhar muito para fora e para aquilo que são as notícias vindas de fora, seja das Nações Unidas, seja das instâncias europeias, mas a verdade é que nós, em Portugal, temos, sob esse ponto de vista, mesmo do ponto de vista legal, a legislação bastante avançada nesta matéria. Enfim, a nossa lei comercial de 1986 era muito parca nesta matéria, falava apenas relativamente a estes temas da prossecução dos interesses dos acionistas e dos trabalhadores, mas a verdade é que esta lei já foi revista em 2006, enfim, eu, nessa altura, com outro chapéu, tive a oportunidade de trabalhar precisamente nessa alteração, e na revisão de 2006, portanto já lá vão 15 anos, a verdade é que faz parte dos deveres fiduciários das administrações, das empresas, ponderar e prosseguir também os interesses dos outros sujeitos relevantes para a sustentabilidade. Bom, mas a verdade é que isto, estando na lei comercial nossa já há 15 anos, muitas vezes parece que isto escapa um pouco, digamos, à noção que temos de que de facto assim é, e por vezes até das próprias entidades reguladoras que não prestam precisamente devida atenção a estes deveres. Mas a verdade é que, sob esse ponto de vista, portanto, não estamos também nada atrás e fazemos aqui o nosso caminho, e acho que o temos feito de forma muito positiva. Eu, para já ficar-me por aqui, para não tomar também demasiado tempo e poder ouvir também os meus colegas de painel. Muito obrigado. Agradeço-lhe muito obrigado pelo seu contributo, aliás, como sempre, de grande valor para todos os que nos ouvem e para esta temática. Paulo Carmona, na qualidade de Presidente da FAI, gostávamos de ouvir o seu testemunho e nas outras qualidades que tem, evidentemente, mas principalmente como dirigente de uma grande associação de gestores, de responsáveis de organizações, o que é que se lhe oferece dizer? Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por estar aqui connosco. Muito obrigado eu, caro amigo Paulo Mário Parra da Silva, e também cumprimento o Carlos, o Luís e o Castro pela presente intervenção que fez, que me deixa muito pouco espaço a nível do que é a responsabilidade das empresas, e também secundando o que disse o Mário naquela questão bastante interessante, o que é as empresas PIAs, as empresas que estão a devolver à sociedade e a sua integração. Enfim, voltemos aos clássicos, e acho que realmente é uma boa inspiração para todos. Nós estamos muito orgulhosos do que estamos a fazer convosco e saúdo o esforço que vocês têm feito aqui na APS sobre essas questões todas do Global Compact, e nós estamos muito contentes com esta parceria, com este protocolo que nós temos convosco e também com o World Economic Forum, também, como, enfim, é uma coisa triangular, e eles, como sabe, também estão muito focados na questão do stakeholder value, não sendo a empresa apenas uma mera geradora de lucro, mas também responsabilidade social, não só perante os seus trabalhadores, mas também os seus clientes e os seus fornecedores. Portanto, a sua integração no espaço social, e que é importante.
Sem repetir aquilo que o Carlos disse, há uma questão que é uma questão base de fundo, e é a questão da economia liberal do mercado, desde o tempo do Adam Smith, é que todos nós, no nosso egoísmo, acabamos por contribuir para o bem comum, ou seja, as pessoas que trazem o pão, que o senhor que planta o trigo, que moe, etc. Portanto, eles todos acabam por estar a contribuir com os seus incentivos, ou seja, os incentivos que são dados pela sociedade, e a contribuir para o bem-estar de todos, através do seu egoísmo. As empresas, sendo egoístas ou não, na prática, hoje em dia, até pela pressão social dos consumidores, estão obrigadas, quer queiram, quer não, a entrar nos caminhos da sustentabilidade social, ambiental, económica, etc. E isso, queiramos, quer não, é algo que é penalizado fortemente, e nós vemos todos os dias situações em que, por uma falha qualquer, ou por uma empresa que tem provavelmente uma embalagem que não está reciclada, ou há muito shaming por parte das redes sociais hoje em dia, até no exagero muitas vezes, mas são altamente penalizadores e difusoras de más práticas. Enfim, mais uma vez, nem sempre o que vem lá é verdade, e também há fake news nesta área, mas são também muito verbalizadoras do desconforto dos consumidores, que obrigam essas empresas. Hoje em dia, todas as empresas, sem exceção, e as energéticas, nomeadamente, estão condenadas a estar muito mais próximas da descarbonização, de cuidar do planeta, do que há uns tempos atrás, e não podem mesmo fugir desse caminho. Depois a questão toda das empresas, né, há dois movimentos grandes hoje em dia, que é, aqui há uns tempos atrás, as empresas não se preocupavam com isso, e então o Estado, através da sua força fiscal, acabava por retirar às empresas aquilo que as empresas não estavam a fazer para distribuir pela sociedade. Hoje em dia o movimento é as empresas tomarem elas próprias esses circuitos de responsabilidade social, ou seja, não substituindo ao Estado, mas complementar a ação do Estado, e também, obviamente, por outro lado, também uma baixa fiscal que está notória em praticamente todos os países que nós estamos a assistir na União Europeia, tirando eventualmente França e Portugal, ou seja, as empresas estão com menos carga fiscal e estão com mais folga para elas próprias assumirem a questão da responsabilidade social. Portanto, o Estado não está nessa perspectiva de retirar as empresas e fazer ele próprio, mas sim as empresas, no seu caminho, acabam por fazer elas próprias os seus efeitos de responsabilidade, e estamos a falar de responsabilidade social, estamos a falar de responsabilidade ambiental, estamos a falar da sua integração da empresa na sociedade. Portanto, este é um caminho que não vai voltar atrás. Toda a gente hoje em dia está a caminhar nesse sentido. Obviamente que há empresas e há setores bastante mais pioneiros que outros. Obviamente o Global Compact Network é um dos enfim, já leva 20 anos nesta sua caminhada e está a dar frutos, porque o caminho é este. Eu também não me queria alongar muito mais, mas basicamente é neste vetor que eu quero carregar, dar um enfoque também no que disse o Carlos, e sem repetir, mas sobretudo nesta questão que é hoje em dia inevitável, porque as empresas não são sustentáveis em função do planeta e das pessoas, acabam por ter a consequência de ser insustentáveis economicamente e a prazo serão condenadas pelos consumidores, pelos trabalhadores e por todos os stakeholders que a rodeiam. Portanto, é uma inevitabilidade que eu acho que é como beber água, não temos hipótese nenhuma de falhar. Portanto, ainda bem que tomamos todos consciência disso. E obviamente a todos os lutadores, como o Mário Parra da Silva, que já há muito tempo nesta cruzada, e acho que estamos a caminhar por bom caminho, a chegar a bom porto. Muito obrigado. Obrigado, Paulo, pelo seu contributo, e ainda nos resta, antes de passarmos a uma coisa mais geral, se tivermos tempo, obter o depoimento do Luís Veiga Martins, Associate Dean da nova SBE. Luís, então, e a Academia? O que é que está a fazer neste domínio? Qual é a tua opinião sobre esta matéria? Obrigado, Mário. Em primeiro lugar, agradecer o convite à nova SBE para participar nesta semana, neste painel, e também saudar os restantes convidados, o Carlos, o Paulo, nesta sessão.
Eu vou complementar um pouco o que foi dito e um pouco qual é que é o papel da academia e qual é o papel que a Nova tem vindo a desenvolver para dar resposta àquilo que eu diria tem sido uma aceleração e um cerco dos últimos 5 anos. E acho que tudo o que está a acontecer, e grande parte está a acontecer, foi fruto de uma convicção e já volto a falar nisso também, de uma vontade política clara de que as coisas tinham que mudar e as empresas também tinham que mudar. O nosso propósito, e nós, e aqui somos muito norteados por fazermos parte do Prime. O Prime é a rede de Business Schools das Nações Unidas, que está no âmbito do UN Global Compact, e a Nova SPE é membro do Prime, é membro também do UN Global Compact e também, muito recentemente, passou também a liderar o Prime Chapter Iberia. E também, muito recentemente, muito recente desde o ano passado, a se fazer parte da rede Prime Champion Cycle, que ao fim e ao cabo são cerca de 38 universidades por todo o mundo, das 900 que constituem o Prime, que ao fim e ao cabo serão a referência da implementação dos princípios do Prime. E um dos primeiros princípios, ou o primeiro princípio do Prime, dos 6, é o propósito, exatamente o que falávamos no início desta sessão, que acaba por desenvolver competências ao nível dos alunos, para serem futuros promotores de valor sustentável para as empresas e para a sociedade, para que tenhamos uma economia global que seja inclusiva e sustentável. Nós costumamos dizer até que estamos na Nova SPE, estamos a criar e estamos a formar os futuros líderes do desenvolvimento sustentável. E por isso temos vindo a fazer desenvolver um conjunto de atividades, de ações, que não se fiquem apenas por este statement, mas que ao fim e ao cabo permita também concretizar a visão que nós temos de ser uma escola de futuro, uma escola para um melhor futuro, um futuro mais sustentável. Fazemos através de impactos que geramos e através daquilo que é o core business da escola, através do conhecimento que nós disseminamos e temos trabalhos a nível com os diferentes knowledge centers da Nova SPE, e citando aqui casos como é o caso África, o Nova África, que tem vindo a desenvolver um conjunto de trabalhos, um conjunto de investigação clara no sentido, e mais recentemente está a desenvolver um projeto com imigrantes residentes na área de Lisboa, de forma que podem ser feitas, esta sua integração pode contribuir para um desenvolvimento sustentável. Portanto, trabalhamos todas estas questões a nível do conhecimento e da sua disseminação, através dos novos programas académicos, e tentamos que eles deem resposta àquilo que são as tendências do próprio mundo. E se calhar temos vindo a falar aqui, já falámos aqui mais do que uma vez, de uma forma direta ou indireta, da questão das políticas públicas, e depois da Nova SPE ter tido uma primeira geração de mestrados com grande sucesso, o mestrado de gestão, o mestrado de economia, o mestrado de finanças, e já agora foram publicados hoje os rankings do Financial Times, e a Nova SPE, mais uma vez, é a primeira business school em Portugal a estar à frente no mestrado de finanças, é a 14ª a nível mundial. E por isso e nessa tentativa de estarmos sempre atuais e darmos resposta àquilo que são as tendências futuras, criámos uma nova geração de mestrados, que temos um mestrado em análise de negócio, Business Analytics, temos um mestrado em desenvolvimento internacional, em empreendedorismo de impacto e inovação, que tem o primeiro ano, agora em setembro, com a Gulbenkian, e por fim um mestrado em Public Policy. Ao fim e ao cabo, proporcionar a capacidade de compreender o quadro institucional e de que forma é que podem, de certa maneira, dar resposta àquilo que são os objetivos, e é esse o papel também das políticas públicas. Fazemos também uma outra alavanca,
alavanca de impacto, como referimos, acabam por ser também todas as parcerias que nós fazemos a nível da sociedade. E há um exemplo, e talvez seja, gostava de partilhar este, que foi quando o Covid, fizemos com a Câmara de Cascais e com a Câmara de Cascais, em que fomos, um conjunto de alunos da MBA foram identificar e foram ajudar as pequenas e médias empresas do município de Cascais para entender todas aquelas linhas de financiamento, todas as linhas de crédito, todos aqueles pacotes fiscais foram colocados à disposição das empresas logo no início da pandemia, e aquilo era uma diversidade enorme que era difícil que as empresas entenderem, e portanto a nova SPE foi ajudar, juntamente com a UI, foi ajudar as empresas do município de Cascais a dar resposta, a ajudar os empresários em tudo o que estava a acontecer. Por isso, é isto que na nova SPE, é isto que é o nosso core business, a investigação, todos os programas académicos, todas as parcerias que são feitas, e depois transversalmente, em termos também nas nossas próprias políticas, como eu costumo dizer, faz o que eu digo e faço o que eu faço, para não ficarmos apenas meramente boas intenções, mas depois santos da casa não fazem milagres, e sendo nós uma escola que dizemos que queremos desenvolver os líderes do desenvolvimento sustentável no futuro, temos também, através das nossas práticas, de o promover. E falávamos há pouco também dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e também a nossa linguagem passou também a ser os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e partilhar isso com os próprios alunos. Ou seja, neste momento temos todos os programas académicos, licenciatura, mestrados, PhD, que estão, para cada um deles, está interessado qual é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, e que permite aos alunos poder, de certa maneira, principalmente nas optativas, quando estão a escolher as cadeiras que pretendem ter, poderem também, um dos critérios de decisão, ser também o ODS que está a ser endereçado. E envolvemos também todo o staff nesta nova linguagem, sensibilizando-nos para tudo isto. Por isso, a exemplo do que está a acontecer, e voltando aos 5 anos, está a acontecer pelo mundo, em que todos estes desafios de desenvolvimento sustentável deixaram de estar apenas ao nível das Nações Unidas, ao nível dos governos. Passámos os últimos 5 anos, tem trazido tudo isso para o cotidiano de todos nós, e naturalmente a nível da academia já dava resposta, mas de uma forma muito mais evidente, porque são desafios que não são de hoje, são desafios que já vêm de há muitos anos, mas de uma forma mais evidente nós darmos essa resposta, porque a exigência também é grande, e falámos aqui dos consumidores, falámos de novas gerações, e não nos esqueçamos que ao nível de mestrados temos neste momento 54% dos alunos são estrangeiros, de diferentes países. Portanto, imaginam qual é que é o tipo também de pressão que nos é colocada por parte dos nossos alunos, sendo muito críticos relativamente àquilo que fazemos, relativamente às parcerias que fazemos, e muito às políticas que possam estar a ser implementadas na escola. E por isso, essa a nossa maneira de estar, é isso que nós gostamos de fazer, é isso que nós temos que contribuir para um futuro mais sustentável e um melhor futuro, através dos nossos, depois, embaixadores, que vão para junto das empresas, para a sociedade em geral. Muito bem, muito obrigado, Luís, muito obrigado. Graças à vossa autodisciplina, nós estamos praticamente em cima da hora prevista de terminar. O nosso drama é que logo a seguir há outro evento, e, portanto, temos alguma dificuldade. De qualquer modo, eu gostava de ver se era possível ainda ter um final statement, uma declaração final por parte do Ricardo Young. Eu penso que vocês já o conheciam, é uma personalidade notável e com muias ligações a Portugal. E o Dante Pech também é um homem ligado a todo o sistema das Nações Unidas, na área dos direitos humanos, e também ao World Economic Forum. Portanto, é um indivíduo com uma participação internacional muito interessante. A minha intenção é ampliar esta abertura para um evento mais largo, noutra ocasião, em que recorra, porque, reparem, a nova SPE é multinacional, não é? A Galp, nem se fala. E a FAI é uma associação, mas ligada às mais distintas entidades internacionais, como o World Economic Forum também. E, portanto, nós poderemos pensar
Eu acho que às vezes somos um bocadinho provincianos injustamente. Como disse o Carlos Costa Pina, nós não nos falta boas leis em Portugal. E em termos de avanço até da nossa gestão, veja-se quantos gestores portugueses, agora houve um que recebeu uma ordem do Império Britânico, não é? O Ortosório. Portanto, os nossos gestores ombreiam com os melhores do mundo e as nossas universidades com os melhores do mundo. Mas isso não... Quase que há um país a duas velocidades. Há uma espécie de país provinciano que se continua a achar pequenino e pobre e tal. E depois há um país que de facto está ao melhor do que se faz no mundo. Eu acho que pessoas como o Dante e como o Ricardo podem ajudar-nos a ter essa visão também para as PMEs. Eu nunca me esqueço que sou vice-presidente da Assembleia Geral da CCP, a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, que tem 200 mil empresas indiretamente filiadas através das suas associações. Quase tudo PMEs. E onde eu noto uma angústia resultante de pressão do dia-a-dia, é o fisco, as dificuldades do mercado. As nossas PMEs vivem muito angustiadas, com a necessidade de saber como é que vão pagar no fim do mês os ordenados e a meio do mês a Segurança Social e os impostos e o IVA e tudo isso. Acho que diminuir os impostos era de facto uma coisa muito boa. Por outro lado, também acho que as cadeias de valor podiam fazer aí um papel. Eu acho que era um desafio que eu gostava de deixar à Galp, era de pensarmos como é que podemos repercutir aquilo que é a política da Galp na cadeia de valor da Galp, para que os fornecedores da Galp não digam o mercado não pede e tal. Não, a Galp pede. Por exemplo, eu tenho uma empresa muito nossa amiga, chamada Fibop, lá em cima, na Póvoa de Varzim, que é fornecedora de 55% a 60% do que faz, vai para o IKEA. E o IKEA pede, através do MyWay, que é um referencial do próprio IKEA, obriga-os a uma quantidade de coisas que de outra maneira eu duvido que eles fizessem com o mesmo entusiasmo, mas como o cliente impõe. E isso é uma questão que me preocupa muito, e é uma questão que tenho estado a tratar com a FAI, temos estado a tratar com a nova SPE, e também deixo esse desafio para a Galp, para um dia destes. Mas força, diga, claro. Isso dará, digamos, uma outra conferência e enfim, terei todo o gosto e disponibilidade para explicar o que estamos a fazer, que é muito também nessa frente. Nós olhamos muito para o nosso perímetro externo e para o nosso ecossistema de parceiros, fornecedores. Mas temos que dar a conhecer, mas com mais tempo. Porque é uma coisa que interessa, não é? Se a Galp faz, se calhar o melhor é nós fazermos também, não é? É muito importante. Mário, Luís, se calhar só queria fazer aqui uma correção e pedir desculpa. Quando eu falei há pouco daquele programa que fizemos com as empresas de Cascais, com as PMEs de Cascais, foi com a DNA Cascais, do município de Cascais, e com a Deloitte. Portanto, foram estas empresas que trabalharam connosco. E só fazendo aqui um pequeno comentário, eu acho que a tendência vai ser muito ao longo da cadeia de valor, quer seja a Galp, quer seja as outras organizações, que isso venha a acontecer. A partir do momento em que as grandes organizações começam a definir os seus roteiros para a neutralidade carbónica, e quando começam a definir baselines e qual é que é o âmbito, a partir do momento que trabalham e têm que trabalhar com o âmbito 3, naturalmente toda a sua cadeia de valor tem que dar resposta àquilo que é o grande desafio. Portanto, eu acho que é um cerco, é um tsunami, é algo que não vale a pena pormos as mãos à frente, porque vai acontecer e cabe-nos a nós ajudar para essa transformação que vai ter que acontecer nas organizações. O Dante falou nisso, no tsunami regulatório que avala a Europa. Como, por exemplo, a nova diretiva de reporte não financeiro, não é? Que já deixará de ser bem assim, mas que passa a atingir um número muito maior de organizações, também terá um impacto. Eu sou, acima de tudo, anticatastrofista. Ou seja, eu tenho um grau de otimismo que não é abalado por coisa nenhuma. Eu tenho, tal como, aliás, o António Guterres costuma dizer, eu tenho a certeza que nós seremos capazes de resolver os problemas. A certeza. Pode demorar mais um tempinho, pode demorar porque, como dizia o Carlos, e muito bem, temos que manter o olho muito atento às realidades. E as realidades impõem-se, não é? Portanto, uma coisa é tentar alterar a realidade, outra coisa é uma certa poesia à maneira da Greta Thunberg, de que é possível fazer tudo o que a gente quiser de qualquer maneira. Não, há postos de trabalho para manter, há uma riqueza para continuar a partilhar com as pessoas e ela tem que ser gerada de alguma maneira e isso é um real que se impõe.
mas sem perder o propósito, Agora, tenho a certeza absoluta, porque quando olho à nossa volta, o que eu vejo são as empresas, não sei se ouviram o que disse o Ricardo, as grandes corporações brasileiras estão todas envolvidas com os ODS, todas envolvidas com a sustentabilidade. O Senado está envolvido com a nossa comunicação social tende a enfatizar apenas aquilo que é uma notícia negativa e uma desgraça qualquer que vem, vamos morrer todos, não sei quantos milhões. Aliás, eu saúdo enormemente o livro mais recente o Apocalipse Never. Aquilo é de quem, Luís? Schellenberg, não é? Michael Schellenberg. Acabou de sair. Aliás, em rigor ainda não saiu, porque fizeram uma pré-edição. Mas o livro destaca tudo o que de bom se está a passar e como os anúncios catastrofistas não têm, de facto, razão de ser. Junta-se a outros livros muito interessantes sobre a matéria, como o Iluminismo Now, do Pinker, ou o Factfulness, do Rosling. São tudo obras que geram uma reação ao catastrofismo e que abrem a porta ao aperfeiçoamento. Ou seja, a legitimar aquilo que as empresas estão a fazer, que é a dar passos seguros, a dar passos firmes, no bom sentido, mas com a prudência de não partir a corda, de não acabar com o negócio. Bem, Ulisses, eu não sei se é possível chamar ao palco o Ricardo e o Dante, só para nos despedirmos deles. Sim, claro que sim. O Ricardo está, o Dante não responde. Sim, vamos ter que sair. Vamos... 5, não é? Exatamente, portanto, eu não sei se alguém quer tecer as considerações finais para depois dar o palco então ao Ricardo e ao Dante novamente. Está bem, muito bem. Então, uma palavra final a cada um de vós, se quiserem fazê-lo. Está bem? Bom, se seguirmos a ordem, então posso começar eu. E aproveito precisamente o desafio que lançou há pouco, a propósito da nossa relação com o nosso ecossistema de parceiros. Nós, enfim, apesar de uma presença muito diversificada sob o ponto de vista geográfico, 99% das nossas compras, por exemplo, são feitas localmente, e para que as nossas contrapartes nos abasteçam, nos forneçam, têm que cumprir os mesmos critérios que nós impomos a nós mesmos do ponto de vista dos padrões da sustentabilidade, tal como noutros domínios, por exemplo, na cibersegurança, com os serviços de IT e por aí fora. Portanto, isto para dizer que, sob esse ponto de vista, não é possível tratar este problema sem olhar para fora. E sem olhar para fora começa, desde logo, com aquilo que nós chamamos o nosso perímetro externo, portanto, o nosso ecossistema de parceiros e fornecedores, mas também para aquilo que são os sinais que a própria sociedade emite. Há cerca de 3 semanas, sensivelmente, a Shell foi condenada num tribunal na Holanda, precisamente a propósito das suas metas de reduções de emissões de CO2. E nos Estados Unidos, a Exxon e a Chevron levaram, enfim, permitam uma expressão, um cartão amarelo dos seus acionistas em decisões tomadas nas Assembleias Gerais a propósito do tema de sustentabilidade, o que nos Estados Unidos é particularmente revelador. Mas eu diria que, independentemente das especificidades de cada um destes casos, numa dimensão mais judicial, no outro a dinâmica de funcionamento das Assembleias Gerais das empresas, há aqui uma base comum, que são, como eu dizia, os sinais que a sociedade, ela própria, que a opinião pública, está a dar às empresas a propósito dos temas da sustentabilidade. E aí as empresas que não tomarem a devida atenção e levarem muito a sério esses sinais terão problemas no futuro. Nós, do nosso lado, estamos a fazer o trabalho de casa e creio que bem, como há pouco referi, para aumentarmos também a nossa resiliência face aos desafios futuros. Muito obrigado. Muito obrigado, Will. Paulo. Obrigado também. Isto é salientar aquilo que eu disse há pouco. As empresas queiram, quer não, vão ter que seguir nesse caminho. A maior parte delas quer, mas se as empresas não seguirem esse caminho, os próprios clientes vão entrar se uma petrolífera não entra nesse caminho, os clientes rapidamente trocam essa petrolífera por outra, independentemente do que essa queira fazer. E isso nós estamos a assistir um pouco por todo lado. Eu também estou como presidente, sou presidente da Associação Portuguesa de Biocombustíveis, não é nessa qualidade que eu aqui estou, obviamente,
e temos, obviamente, muitos dos nossos produtores são fornecedores da Galp, e eu confirmo exatamente o que o Carlos está a dizer, e além disso também a pressão regulatória por parte de Bruxelas, e não só depois com a correspondência cá em Portugal, em que nos faz, enfim, puxar um bocadinho por nós, pôr a cenoura lá à frente, mas também o pau ali atrás, a ver se nós queremos no caminho certo. Mas eu sinceramente acho que toda a gente tem uma consciência que nós temos de trabalhar para um mundo melhor. E já agora pegando um pouco também no que o Mário estava a dizer, e também reforçando aquilo, é dizer que se antigamente as empresas se calhar não tinham o seu papel tão vivo e tão claro na sua frente, e o Estado extraía recursos para ele próprio fazer aquilo que as empresas não faziam. Hoje em dia, cada vez mais as empresas assumem esse papel. O Estado não tem tanta necessidade de andar a redistribuir a riqueza das empresas, portanto, estar a extrair capital das empresas, que é necessário para as empresas fazerem estas questões todas de responsabilidade social e também de capitalização. E nós, em Portugal, somos o país que tem o IRC mais elevado, se contarmos as derramas todas e os impostos extraordinários da União Europeia. E isso, acho que aí o Estado também tinha que fazer um certo apoio, porque se as empresas estão nesse caminho, o Estado aí já pode retrair-se e pode acompanhar, o Estado português pode acompanhar o movimento europeu de descida dos impostos, e o Mário sabe também, como eu, aliás, os nossos associados também dizem, nós temos 440 associados como administradores de empresas, temos dos 18 do PSI 20, temos 15, falta-nos o novo CEO da Galp ainda, mas vou falar com o Carlos com calma sobre isso, faltam-nos 3 CEOs do PSI 20, mas lá chegaremos. Mas de facto esta questão fiscal é uma questão que eu acho que hoje em dia, a nível de competitividade, e já que as empresas estão a fazer aquilo que lhes é pedido, o Estado não tem tanta necessidade de as obrigar a redistribuir aquilo que estão a lucrar, e é preciso fazer capitalizar as empresas. Mas pronto, isso não custa, é sempre bater um bocadinho nesta tecla, não custa. Eu acho que água mole em pedra dura, tanto dá até que fura, porque de facto as empresas estão no seu caminho e estão a fazê-lo como deve ser, e não têm alternativa se não fazê-lo. Portanto, é bom que também sejam ajudadas, nomeadamente pelo Estado, que já não tem tanta necessidade de extrair recursos para fazer ele próprio as funções de responsabilidade social que as empresas estão a assumir elas próprias. Muito obrigado mais uma vez, Mário, pelo convite. Obrigado, Paulo. Luís, closing remarks. Rapidamente, só para fechar rapidamente, e agradecer mais uma vez o convite, e relativamente a esse desafio, tendo uma discussão mais alargada, claro que sim, total disponibilidade para o fazer, e acho que é importante, e porque o tsunami, mas é um tsunami dos bons, é um tsunami com mais, não é um tsunami no sentido negativo, e a imagem de se nos pormos à frente é que quem se põe à frente não vai embora. Vai embora. E portanto não é do tsunami daqueles horríveis. E do lado acho que falou-se, e acho que foi o Ricardo que falou no início, relacionado com isso, acho que tem que haver, as empresas também têm que ter esse posicionamento, eu aqui se calhar vou ser um pouco polémico ao dizer que esse posicionamento não tem que ser na Europa e tem que ser nas outras geografias, quando estamos a falar de multinacionais, porque na Europa se calhar o posicionamento é mais visível, mais concreto, porque há uma vontade política muito grande para que, com exageros ou sem exageros, não vamos entrar por aí, uma vontade política muito clara a nível europeu de que tem que seguir um determinado caminho. As empresas não têm outro remédio. Noutras geografias acaba por ser muita pressão também da opinião pública, começa a haver, e também da própria sociedade, que leva a que isso aconteça, e aí se calhar as empresas têm que ter um papel muito mais determinante do que a nível europeu. Mas isso estava-nos pano para mangas. Mário, mais uma vez, obrigado pelo convite, pela oportunidade, total disponibilidade para esse desafio que lançaste, e ao Carlos e ao Paulo foi um prazer revê-los, e até uma próxima. Obrigado. Até uma próxima. Obrigado. Ulisses, mete-se então em palco. Queria agradecer-vos muito a vossa participação e dar-vos 1 minuto para encerrar cada um, certo? Começamos por Dante y terminamos por Ricardo. Sí, muchas gracias. Quería transmitir 4 mensajes brevemente que están asociados a desafíos para la empresa. Muy bien. El primer desafío es to know, conocer cuáles son los impactos. Si uno conoce cuáles son los impactos negativos, es posible gestionarlos preventivamente. Si uno no los conoce, siguen ahí.
y se profundizan y se siguen replicando, y por lo tanto el conocer por parte del directorio, de los gerentes, de los tomadores de decisión, cuáles son los impactos sobre la sociedad y el medio ambiente es fundamental. Lo segundo es comprometerse, por compromiso, frente a las partes interesadas, a los stakeholders impactados. No cualquier stakeholder, sino que aquellos que son impactados negativamente por mi empresa, mis impactos. Y para eso, ese compromiso tiene que estar asociado a data, tiene que estar asociado a evidencia, tiene que estar asociado a metas sobre las cuales puede haber accountability. Por ejemplo, carbono neutralidad. ¿Cuándo y cómo? Y eso es lo que produce y genera confianza, y es lo que recupera confianza. El tercer mensaje es liderar. Y liderar no es solo tener un discurso que diga lo correcto, sino que un discurso que se acompañe de los medios de implementación, de los means, de los recursos financieros, de los incentivos, del mandato político, y no solo del discurso bien intencionado, sino que el discurso acompañado de medios de implementación. De otra forma, la empresa empieza a actuar de manera cínica. Depende en qué escenario está, qué es lo que dice su discurso. Pero al final del día lo que importa es lo que practica, es lo que hace. Y finalmente el cuarto punto es la colaboración. Pero no cualquier tipo de colaboración, sino que una colaboración sobre la base de las conversaciones difíciles, de los temas incómodos. Porque colaborar sobre lo fácil no cuesta nada. Lo importante es colaborar sobre lo difícil, sobre lo que no hemos resuelto, lo que está pendiente. Y colaborar sobre lo pendiente es el gran desafío que se tiene, o desafíos que se tienen, y eso requiere una predisposición a reconocer que hay pendientes y estar dispuestos a colaborar fuera de la zona de confort. Es decir, tener conversaciones difíciles con los pares y con los stakeholders con la finalidad de enfrentar esos temas difíciles. Yo algunos los esbocé. En Latinoamérica, por ejemplo, el tema del respeto a los defensores de derechos humanos, donde somos la región con más asesinatos del mundo. O, por ejemplo, la corrupción. De nuevo, Latinoamérica, donde Ricardo y yo somos, la mayor nivel de corrupción del mundo. Y por lo tanto, esas son las conversaciones que son conversaciones incómodas. Cómo enfrentar, digamos, donde hay racismo, y un racismo acumulado por cientos de años en contra de los indígenas, pero también donde hay discriminación por orientación sexual, pero también discriminación religiosa y discriminación de muchos otros tipos, racial, por supuesto, de clase social. Entonces, las conversaciones difíciles, ¿dónde se conversan? Y dónde se buscan soluciones. Y ese era el cuarto punto que quería mencionar de recomendaciones para la acción. Conocer los impactos, comprometerse frente a las partes interesadas impactadas, liderar agregando los medios y colaborar más allá de la zona de confort. Y con eso termino mi intervención, Mario, y te agradezco nuevamente y a todos ustedes que me hayan invitado el día de hoy. Hasta luego. Muchas gracias, Dante. Hasta Valparaíso, ¿no? Sí. Nos veremos en Chile. Porque me gusta mucho visitar Santiago y Valparaíso. Muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Ricardo, podes dirigir-nos algumas palavras de encerramento? Já estamos no limite do tempo, mas para fechar, o palco é teu. Bom, em primeiro lugar, eu queria lhe agradecer mais uma vez, Mário, pelo evento, pelo convite, e me congratular novamente com o Dante, sempre muito lúcido e com muita clareza sobre os grandes desafios que nós temos. Eu queria encerrar dizendo o seguinte: o último painel foi um painel muito significativo, porque temos um dirigente de uma organização de energia que está enfrentando os desafios da transição. O segundo depoimento foi o depoimento do Paulo Carmona, que representa os gestores, né, de Portugal. E, finalmente, o Luiz Veiga,
que falou a partir da academia. Os três, portanto, demonstraram o enorme desafio que nós temos numa mudança de mentalidade dos gestores e da cultura empresarial. Nós estamos precisando de uma revolução na cultura empresarial. Nós somos formados por um mundo que já não existe e ainda não estamos preparados para o mundo que está surgindo. E tanto a universidade como as entidades de classe, né, de gestores, de administração, como as organizações que estão sendo chamadas, porque estão na ponta do desafio da mudança, precisam de pessoas com uma competência diferente daquela que considerávamos competência no passado. Dentre essas competências está a visão sistêmica transversal, que permite compreender o que é a nova inserção da empresa nesse macrosistema que tem os desafios que nós temos conversado hoje. Então, quero parabenizar por esse terceiro painel e dizer que as pessoas são, na verdade, o ponto fundamental de inflexão. E, dentre as pessoas, os gestores das organizações que precisam participar dessa revolução por uma total mudança de mentalidade. Muito obrigado mais uma vez, Mário, e obrigado a todos obrigado, Ricardo, pelo evento. Obrigado, e voltaremos a ver-nos brevemente, porque vamos colocar-te um desafio concreto. Tá? Um abraço. Perfeito. Um abraço grande. Obrigado. Muito obrigado. A todos os que assistiram a esta sessão e nos puderam acompanhar através do vídeo, agradeço profundamente a vossa disponibilidade e participação.